Como os fuzis AK-47 e munição chegam até aqui no Brasil? Olha, existem várias rotas. Boa parte sai da China e do leste europeu e entra de forma legal nos Estados Unidos. Esse tipo de arma também é fabricado em território americano. Os carregamentos saem dos Estados Unidos por avião ou navio e chegam ao Chile, à Bolívia e ao Paraguai. Depois entram ilegalmente no Brasil e viajam pelas estradas até as grandes capitais. Os fuzis podem sair também diretamente de avião dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, como a gente viu na apreensão recente de 60 fuzis despachados de Miami para o aeroporto do Galeão. 45 deles eram AK-47. Nos confrontos recentes na Rocinha, os bandidos exibiram o poder de fogo dos fuzis, como o AK-47. Esse armamento de guerra está nas mãos de criminosos em praticamente todas as comunidades cariocas. Só este ano, a Polícia do Rio já apreendeu mais de 300 fuzis. Rocinha, 1989. O traficante Naldo é flagrado atirando com um fuzil. A arma até então pouco conhecida no Brasil, a imagem foi um marco. Um anúncio de que o Rio de Janeiro viveria décadas de muita violência. Na cidade, os bandidos começaram a usar armamento de guerra antes da polícia. O Rio é a única cidade no Brasil e uma das poucas cidades no mundo onde há uma presença massiva e universalizada de armas longas de guerra dentro de áreas urbanas. A arma mais vendida no mundo é a preferida dos traficantes cariocas, o fuzil AK-47. Criminosos preferem esse tipo de arma, inclusive pelo fato de depender de menos manutenção. De 2014 até agora, a Polícia do Rio tirou dos bandidos mais de 1.300 fuzis, média de um por dia. Só neste ano já foram mais de 300. O AK-47 é o segundo tipo de fuzil mais apreendido por aqui. E tem nos preocupado também o número de munições de fuzil apreendidas no crime. Quando a gente olha os fuzis apreendidos, eles são por volta de 5, 6% de tudo que se apreende de arma no estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente olha munições, nós fizemos um levantamento que mostra que as munições de fuzis chegam quase a 1/4 do que se apreende de munição. Esse é um dos depósitos de armas apreendidas pela Polícia do Rio. No fim da década de 1980, os primeiros fuzis foram encontrados nas mãos de bandidos. Já faz aí quase 30 anos. Hoje, os investigadores dizem que os traficantes daqui têm mais fuzis do que todas as forças de segurança do estado. Os fuzis não estão somente nos confrontos nas comunidades. Até em assaltos a padarias e barraquinhas de cachorro-quente eles têm sido usados. Os traficantes investem pesado. Na fábrica, um AK custa em torno de R$2.000. No mercado clandestino, a arma sai entre 50 e 70 mil reais. A Secretaria de Segurança do Estado não fala sobre a quantidade de fuzis que está nas favelas. Afirma que são informações sigilosas. Nós percebemos que o poder de fogo dos criminosos no Rio de Janeiro aumentou muito. Isso é muito mais crítico para a população que fica no meio desse fogo cruzado, com uma arma que tem um poder de letalidade muito maior. Por isso também que o Rio de Janeiro é campeão mundial de bala perdida. Os baleados na Rocinha, por exemplo, são trazidos para este hospital público, o Hospital Municipal Miguel Couto. Este aqui é o setor da ortopedia. E bem aqui, a gente pode ver algumas radiografias de feridos nos últimos confrontos. 2 pessoas foram atingidas por tiros de fuzil. Uma delas é um traficante. Ultimamente a gente tem visto um número crescente por lesões causadas por fuzil. Qual o estrago que um tiro de fuzil provoca no organismo? Ele destrói todos os tecidos. Quando entra no corpo, a bala de fuzil produz uma onda de choque. E o impacto destrói estruturas importantes como músculos, veias, artérias e ossos. A grande maioria que é baleada, ela não chega com vida ao hospital, não é isso? Exatamente, porque se elas são atingidas em áreas vitais, não dá tempo. O estrago, a destruição é muito grande e não dá tempo. Esta semana, o Senado aprovou um projeto de lei que torna crime hediondo o porte de armas de guerra, como o fuzil AK-47. Se a proposta for sancionada pelo presidente Michel Temer, os condenados terão que cumprir pena em regime inicialmente fechado, sem direito à fiança, anistia ou indulto.
E a progressão de regime será mais lenta. Eu não acredito que legislação seja capaz de nos tirar dessa crise. Os fuzis têm que ser combatidos antes de chegarem às comunidades cariocas. A gente defende um investimento maciço na polícia de investigação, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, para a gente atuar com inteligência contra essas organizações criminosas. Então a gente precisa ter um rastreamento sistemático dessas armas apreendidas para saber exatamente de onde elas estão saindo, qual o caminho que elas percorrem e quem está envolvido nesse esquema. Porque só com isso, de fato, você consegue diminuir bastante o poder de fogo no Rio de Janeiro.